Oi, gente, boa noite. Para quem nunca veio, seja bem-vindo. É um prazer ter todos vocês aqui hoje. Eu vi que tem bastante gente que é nova, que não está, que é a primeira vez que eu vejo online aqui. Então, é um prazer receber vocês e poder falar um pouquinho sobre a deusa em nome dela, né? Ou trazer um pouco da, do trabalho dela, da energia dela, para que as pessoas se popularizem cada vez mais e que consigam, então, acessar os mistérios de Hecate, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Camir. Quem fala comigo no Instagram, eu sou Marina, e no WhatsApp eu sou Nina, mas eu sou a mesma pessoa. É que, magisticamente, o meu nome bruxo é Camir, tá? Eu atuo com a energia de Hecate já há alguns anos, aqui no Templo Solares, aqui em São Paulo. E foi solicitado, então, que esse ano eu passasse essas aulas para vocês, para quem quisesse, para quem tivesse acesso, contando um pouquinho sobre ela e, como eu disse, trazendo um pouco da informação dela para o nosso dia a dia, para a gente poder acessar cada vez mais essa energia, trabalhando as nossas sombras e nos empoderando nesse momento. Então, vamos começar hoje. Hoje a gente vai falar de mais um epíteto, tá? A gente está vindo já em algumas aulas. Para quem não viu, depois me chama que eu passo o meu YouTube. Lá eu tenho alguns vídeos já gravados. Então, a gente está vindo numa sequência de aulas e a gente está falando agora mais dos epítetos específicos, né? Então, a gente explicou um pouquinho do papel das tochas, do papel das chaves, e agora a gente está adentrando mesmo nos mistérios dos epítetos de Hecate. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Hecate Fósforos, tá? Então, Hecate Fósforos é aquela que é a portadora das tochas. Pode passar, Lê. Então, antes de tudo, para as pessoas que nunca assistiram nenhuma aula até agora, ou que estão começando na bruxaria hecatina, epítetos, na verdade, são títulos que a deusa recebe de acordo com a localização que ela foi descoberta ou com a função que ela tinha naquele lugar que ela era devocionada. Então, a gente tem alguns epítetos de Hecate que saudam a Langina, por exemplo, que foi onde ela foi descoberta. A gente tem epítetos que saudam a lua, epítetos que falam da morte, epítetos que falam da energia de abertura de caminhos. Então, cada um desses epítetos seriam as características da louvação daquela deusa naquela região ou naquela energia, naquela frente daquela energia. Então, a gente pode tanto louvar Hecate como deusa, como a gente pode focar a energia no determinado epíteto que a gente quer trabalhar. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, abertura de caminho, se eu chamar, por exemplo, Hecate Enódia, que é aquela que guia, que abre os caminhos, o efeito vai ser muito mais poderoso do que se eu chamar, por exemplo, uma Hecate Anassa Eneroi, que é a do submundo. Por quê? Porque todo mundo que louva Hecate Enódia louva nessa intenção. Então, a energia do coletivo, ela trabalha essa frente no epíteto determinado, tá? Então, os epítetos são a caracterização daquela magia dentro daquela linha. Mas se eu chamar por Hecate, ela não vai saber, ela não vai resolver? Ela vai resolver. Só que se eu potencializar numa determinada energia, eu vou estar ainda polarizando para aquilo que eu quero, tá? Então, essas são as funções dos epítetos. Então, como eu disse, os epítetos têm sobre títulos, sobre as funções, a localização, se ela é da noite, se ela é do dia, se dos animais. Então, tem diversos epítetos, tem mais de 300 epítetos já catalogados. E, às vezes, a gente vai achar na literatura, falando de Hecate, não se referindo a Hecate, mas se referindo ao epíteto, tá? E alguns epítetos são compartilhados por mais de um deus. Então, por exemplo, a gente tem Artemis, Hecate, que tem epítetos iguais, por exemplo, epíteto solteira, né? Então, várias deusas dividem o mesmo epíteto porque elas têm as mesmas características dentro do culto a elas, tá? E aí, então, a gente encontra várias com os mesmos epítetos.
tá bom? Então, isso são os epítetos. Pode passar, Lê. Agora, falando um pouquinho sobre o papel do fogo, né? Então, a gente vai falar hoje de Hécate Fósforos, que é a que traz as tochas, né? E as tochas é um dos símbolos mais referenciados de Hécate. Então, todo mundo, quando fala de Hécate, vê a tocha na mão dela. Então, é um dos importantes símbolos que ela traz. Mas o fogo, ele tinha muita importância na antiguidade. Então, o fogo ele era utilizado para caça, ele era utilizado para proteção, utilizado para iluminação mesmo, né? Então, a gente não tinha luz elétrica, não tinha... Então, era tudo à base do fogo, para cozinhar, para fazer... Né? Então, o fogo vem, ao longo das civilizações antigas, se modernizando, né, até chegar na luz elétrica que a gente tem hoje, mas ele tinha diversos papéis na sociedade ali, então de proteção, iluminação, como eu falei, e esse fogo tinha uma grande importância ali, porque ele trazia a clareza para a escuridão, ele trazia, ele mudava. Então, por exemplo, um alimento que era cru para um alimento que estava cozido, então ele muda o status do alimento. Ele também, o fogo, ele faz com que o animal selvagem se afaste se eu estiver no meio da caça. Então, ele representava muita coisa na antiguidade, né? Ele era muito louvado. E as deusas que vinham com as tochas, com o fogo, elas tinham justamente o papel de iluminar os caminhos e trazer essa referência, né, da importância do fogo na vida deles. Então, ela era a que iluminava, que transformava, ela era aquela que protegia, porque ela tinha o fogo na mão, tá? Pode passar, Lê, por favor. Então, os primeiros relatos, eu não coloquei hoje a foto aqui, mas assim, as primeiras obras de arte que a gente tem, né, as relíquias que demonstram a Hécate na antiguidade, são vasos, né, que a gente tem da Grécia Antiga, que sempre trazem a Hécate com as duas tochas na mão. Então, ela não vem com a chave, ela não vem com os cachorros, até vem com os cachorros, mas assim, ela não vem com a chave, ela não vem com a adaga. Ela está sempre com as tochas. Então, as tochas são os primeiros achados relacionados a Hécate. Então, desde a Grécia Antiga, a gente tem sempre as imagens dela com a tocha na mão. Aqui, nessa imagem, eu trouxe essa escultura em pedra que mostra justamente a deusa com a tocha na mão. Então, esse bastão que tem na mão dela seria a representação da tocha, tá? Você percebe que aí ela não é uma deusa tríplice, ela está numa unitária, né? Uma pessoa única. A deusa tríplice, ela vem depois. Então, essa caracterização dela como uma deusa tríplice, ela vem muito depois do que o fato dela portar a tocha. Então, é um dos primeiros achados, sempre referenciava ela com as tochas. Aí a imagem que eu falei. Essa imagem do meio mostra Hécate, né? Ela, no caso, ela está no submundo. O restante dessa imagem mostra Perséfone, Hades, então foi quando ela foi resgatar a Perséfone do submundo. Ela vai com as tochas, com os cachorros do inferno lá para poder fazer esse resgate. Então, nas mãos dela tem as tochas, as duas tochas, para iluminar ali o submundo e resgatar a Perséfone, tá? Já a primeira imagem, né, a gente vê as três cabeças, todas elas com tocha na mão. Essa já é uma imagem mais atualizada, mas assim, menos antiga, né, que mostra ela, então, como tríplice, tá? E essa da outra ponta, a gente tem a imagem, parece a Estátua da Liberdade, que tem esses raios saindo da cabeça, que também representam o fogo, tá? Então, não necessariamente Hécate vinha com as tochas físicas na mão. Às vezes ela vinha com a representação, tipo, uma sandália dourada, esses raios saindo da cabeça. Tudo isso representava a iluminação que Hécate trazia através das tochas. Aí que eu falei da imagem dela com as duas tochas na mão. É que eu pus fora de ordem, né? Desculpa, gente. Ela com as duas tochas na mão. A figura que tem os coisinhos lateral aqui seria Hades, né? Que é o rei do submundo. A garota que está com ela seria Perséfone.
E Hecate, então, está com os 2 bastões para poder resgatar ela e levar para Deméter, que está na Terra. Tá? Então, ela fazia esse movimento a cada 6 meses de buscar a Perséfone e levar para a mãe, que estava na Terra. Pode passar. Passou. Então, a literatura, desde muito cedo, ela traz esses contextos de Hecate portando fogo, né, como a portadora das tochas. Então, aqui, por exemplo, é o oráculo do Caldeus, que é se eu não me engano, é 30 antes da era cristã, é bem antigo, e fala que, mas quando você vê o fogo sagrado sem forma, brilhando minuciosamente pela profundeza do cosmo, escute a voz do fogo. Então, esse trecho está contando sobre Hecate. Então, ele faz, na parte anterior, faz toda uma descrição da deusa, como ela se veste, como ela se porta, não sei o quê. E aí ele fala, quando você vê o fogo, você tem que brindar a existência do fogo, escutar o que o fogo tem para te trazer, porque o fogo vai trazer a sabedoria, o fogo vai te trazer o conhecimento. O fogo, ele representa a conquista, tanto que na Olimpíada, o símbolo das Olimpíadas é a tocha, né? Então a gente tem ali essa questão de o fogo, ele traz as virtudes, ele traz a iluminação que a gente precisa, ele vai trazer todo o conhecimento necessário. Então a tocha, ela também representa o conhecimento. Aí eu estava lendo hoje, antes de vir para cá, um pouco mais sobre o assunto, e falava também que a tocha, ela representa, dentro da bruxaria, a luz da lua no céu escuro. Então, a lua, ela também traz, se você estiver num lugar totalmente escuro, a lua, ela vai trazer aquela luz para aquele lugar e vai iluminar, né? Então, de um ponto de luz, vai iluminar toda a superfície. E a tocha também representa o sol, porque Hecate, no começo do culto dela, as primeiras imagens, as primeiras coisas que foram descritas dela, de quando ela ainda era da Turquia, ela ainda não era uma deusa da Grécia, né, antes dela ir para a Grécia, ela tinha o papel de fertilidade e a deusa solar. Então ela vinha como portadora da luz mesmo, mas a luz aí que eles referiam ao sol. Né? Então, depois que ela passa a ser uma deusa noturna, em referência às bruxas. Mas ela então trazia essa característica também de uma deusa solar. E a tocha também representa essa luz do sol. Então, é aquela luz que clareia, né? Então, se você está num momento de escuridão, ela vai te trazer literalmente a luz, uma saída para aquilo que você precisa, uma saída de uma situação, ela vai te trazer oportunidades de mudança, então ela vai acender possibilidades que você não conhecia dentro daquele caminho. Então, aí, mostrando esse papel que é o principal, que é da iluminação, né? Então, a grande característica de Hecate Fósforos é justamente essa, trazer a iluminação, independente de qual seja esse tipo de iluminação. Então, a gente está trabalhando com Hecate, que é uma deusa que trabalha no liminar. Então, ela trabalha na mudança do dia para a noite, da noite para o dia, ela trabalha na mudança das estações, na mudança da adolescência para a vida adulta, no renascimento e na morte, né? Então ela trabalha nessas alterações, assim, nessas mudanças. E ela, como fósforos, ela vem justamente para mostrar o caminho, para auxiliar nessas mudanças e iluminar as possibilidades. Então, ela é uma deusa extremamente importante que você pode acionar para quase tudo, né? Então, é uma deusa que, eu estou em depressão, eu preciso encontrar um jeito de sair. Se acionar ela, ela vai trazer a luz para você, né? Eu preciso ganhar dinheiro, não sei como. Reza para ela também que ela vai te iluminar oportunidades, novos negócios ou novos caminhos. Então, ela é uma deusa que você pode, um epíteto que você pode acionar para diferentes tipos de trabalho, tipos de energia, e que ela vai atender, tá? Então, como que eu posso, como que ela vai operar através da sua luz, né? Então, é isso tudo que eu falei. Ela vai, basicamente, te mostrar caminhos, mostrar possíveis decisões, né? É lógico que ela não vai decidir por você, mas ela vai te mostrar quais as consequências e o que você
teria se você decidisse por um caminho ou por outro. Então, ela vai te mostrar o contexto para que você tenha a certeza para decidir o caminho que você quer. Ela vai permitir você enxergar as suas virtudes dentro da sua sombra. Então, nós estamos sempre acostumados a olhar para os nossos erros, para os nossos defeitos. Principalmente no mundo de hoje, em que a comparação nas redes sociais é muito grande e a gente, na maioria do tempo, a gente se sente inferiorizada em relação a tudo aquilo. Então, a gente pode, acionando ela, ela vai trazer com que a gente, fazer com que a gente enxergue as nossas virtudes. O que eu tenho de bom? É lógico, ela vai mostrar a minha podridão, mas dentro da minha podridão, o que eu posso melhorar? O que eu posso usar? E o que eu tenho de bom ali? Eu também não sou só ruim, eu tenho coisa boa. Então, ela traz toda essa força para a gente, tá? Ela vai iluminar as nossas sombras. Como eu falei, a gente vai enxergar os nossos defeitos para que a gente possa acolhê-los e mudar, né? Então, assim, eu costumo falar que a bruxaria catina, ela é aquela mãe que ela é uma mãe que ela pega no colo, mas ao mesmo tempo ela não te deixa de ensinar, né? Então, se precisar pôr de castigo, ela põe. Se precisar fazer aprender, ela vai fazer. Porque ela mostra para você os seus defeitos, ensina você a reconhecê-los, aceitá-los, e aí sim, você tem a possibilidade de mudar, tá? E uma vez que você conhece seus defeitos, ninguém pode usar eles contra você, porque você já tem o total domínio dos seus defeitos. Então, eu sou bruxa, sou. E aí, qual o problema? Entendeu? Ninguém vai poder apontar o dedo e falar, é bruxa. Então, isso é um ponto muito importante que a gente, às vezes, nem leva em consideração, mas que faz com que a gente evolua como espírito, como alma, como ser humano, e a gente se fortalece cada vez mais dentro da nossa sombra e da nossa luz, que é mostrado por Hecate, tá? Então, gente, a parte do contexto mesmo de material, era isso que eu queria passar para vocês. Eu falo para as pessoas que assistem a aula normalmente que eu gosto que vocês comentem, perguntem, falem. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida a respeito, quer tirar alguma dúvida, quer falar alguma coisa que aconteceu. Fiquem à vontade, que o momento agora é de vocês. Qual é a relação de Hecate com Lúcifer? Então, Felipe, existe algumas frentes que acreditam. Tem problema, pode escrever. Existem algumas frentes que acreditam que ela, por ser portadora da luz, seria a mãe dele, tá? Para o luciferianismo, eles não acreditam nessa vertente, mas algumas frentes de Hecate acreditam nessa vertente. Ela é uma deusa pagã, né? Então, assim como dentro do luciferianismo, a gente cultua, quer dizer, outros deuses pagãos, sem problema algum, tá? E ela também trabalha com os daimons. Então, tem alguns daimons que estão associados à bruxaria hecatina. Então, ela meio que a energia se mistura, assim, sabe? Elas são energias parecidas. É que ela trabalha mais a sombra, né? E Lúcifer trabalha mais o empoderamento. Mas é uma coisa meio que completa a outra. Então, são energias afins, vamos dizer assim, tá? Mas se você procurar, existem algumas literaturas que falam que ela seria a mãe dele. Assim como tem literatura que fala que Diana seria a mãe dele. Então, mas isso, o luciferianismo mesmo não entende dessa maneira. Respondi mais ou menos a sua pergunta? Valeu. Aqui na casa a gente cultua tanto Hecate quanto Lúcifer. Então, a casa é de Lúcifer, mas Hecate tem um altar gigantesco aqui dentro também. E ela coordena toda a esquerda da casa. Então, todas as Exus e Pombogiras aqui respeitam e estão sob guarda, proteção e aprendizado na energia de Hecate. Essa questão com a Vênus eu não sei te dizer. Aí eu já não sei.
eu preciso estudar, mas eu posso pesquisar e aí na próxima aula ou no grupo do WhatsApp eu passo para você a resposta, pode ser? E aí se eu for falar aqui, eu vou estar divagando numa coisa que eu não tenho muito conhecimento, tá bom? Aliás, o pessoal que está assistindo a aula, eu sei que tem alguns que viram pelo YouTube, né? Pelo YouTube não, pelo Instagram. Se vocês quiserem, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu falo sobre Hecate, a gente discute as aulas, eu coloco alguns materiais, tudo. Se vocês quiserem entrar para esse grupo, me chama que eu coloco vocês, tá? Não é um grupo que a gente fica falando bom dia, boa tarde, boa noite. É tudo relacionado à deusa. E eu ponho as aulas ali, os links, e fica mais fácil a comunicação, tá bom? Gelson, então, a gente vai fazer uma meditação agora, daqui a pouco, para você sentir um pouquinho. De todo modo, todos esses deuses pagãos, eu não sei se você já tem contato com ela, você precisa cultuar para que ela te perceba ali, tá? Então, a gente começa sempre fazendo uma louvação para ela, eu, por exemplo, eu tinha um altarzinho na minha casa, acendia a vela para ela. Não, sempre ela estava respondendo. Então, assim, a gente vai fazendo uma amizade. Então, você acende a vela, vai cultivando ali essa amizade com a deusa, para que ela possa responder para você com mais força. Ou você faz uma iniciação onde você é apresentado para a deusa, tá? De modo geral, as meditações, por exemplo, essas meditações que eu faço aqui, né, eu estou ancorada a energia, então o altar lá embaixo está aceso, aqui na mesa também eu estou com representação do altar, tudo, mas a gente faz, então eu tenho um ancoramento. Aí na sua casa você vai ter que ir fazendo aos pouquinhos para poder trazer, para que a deusa fale, ó, tem alguém ali acendendo uma vela para mim. Deixa eu ver o que é aquilo ali. E aí ela vai se aproximando de vocês, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Marcinha, você tá muito quieta. Normalmente você pergunta. Não, tá tudo em ordem. Tá perfeito. Entendi direitinho. Muito bem, dona bruxa. Mostrar nossas forças e virtudes. Esse epíteto é um dos... aqui na casa, foi o primeiro epíteto que a gente trabalhou. Justamente por isso, porque assim, a gente não sabia, quando a gente fundou o Coven aqui, a gente não sabia muito como era a alma grupo, né? A questão de pendências, né? Das vidas passadas, tudo. Então a gente falou assim, vamos escolher 2 epítetos que sejam epítetos que vão trazer a energia de Hecate, mas sem densificar tanto, porque a gente não sabe qual o rolê que as pessoas têm das vidas passadas. E esse foi o primeiro que a gente trouxe. E é um epíteto assim que eu sinto ele mais leve, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta da energia mais densa, mas assim, esse epíteto eu sinto ele bem mais leve, porque ele traz justamente essa clareza, né? Essa iluminação mesmo. E ele vai abrindo os outros, né? Ele vai abrindo os caminhos. Então, é um epíteto que eu particularmente gosto bastante. E é um dos mais conhecidos, né? Então, se você for falar assim, é um dos epítetos mais conhecidos dentro da bruxaria, tá? Aliás, falando em epíteto com Hecate, com as tochas, não é o único epíteto que traz tocha, tá, gente? Esse é um deles. A gente tem Hecate, a portadora das tochas, Hecate, que abre que trabalha com fogo. Então, assim, tem várias vertentes da deusa com a tocha na mão. Esse é um deles, tá? Mas esse epíteto foi um dos primeiros a descrever. Então, eu acho ele bem bacana por isso. Alguma dúvida, meninas? Não? Como fazer para se aproximar e saber se ela aceitou? Olha, Isabel, é o que eu falei, você vai ter que ir cultivando essa amizade com ela, né? Então, trabalhando ali, acendendo, mas ela sempre se faz ser vista. Então, a partir do momento que ela te enxergou ali,
você vai sentir a presença dela, porque é uma energia muito diferente. Então, assim, é uma energia densa, mas ao mesmo tempo é uma densidade, para mim é confortável, tá? Então, não é aquela coisa assim, as meninas aqui estão rindo, mas é porque as nossas entidades de esquerda são um pouco mais densas do que ela. É uma energia, assim, é diferente, você vai sentir que a energia da casa mudou, tá? Só que quando você for fazer isso, pede para que os seus ancestrais que estão positivados com você te auxiliem nesse caminho. Então você acende a vela, conversa com seus ancestrais ali, mas deixa claro que são os que estão positivados, tá? Para que te auxilie a enxergar e entender que ela está ali. Mas ela vai se fazer mostrar, nem que seja um cachorro latindo na rua, ou uma porta que bate, alguma coisa ela vai demonstrar para você que ela está ali te escutando, tá bom? Nos livros que a gente lê, assim, né, nos livros que eu li, a maioria fala que se você está fazendo uma magia para Hecate e um cachorro latir, significa que ela veio buscar a magia, porque ela vem com os cachorros, né? Então, eu sempre penso assim, alguma coisa, você fica atento à sua volta, que alguma coisa ela vai fazer aparecer, nem que seja um vento fazendo na sua orelha. Isso acontece, tá bom? Exatamente, eu ia falar do vento, porque às vezes vem um ventinho geladinho, assim, e é a nossa, é o positivamento da aceitação dela, né? Exato. Quando se fala de densidade ou sutileza, trata-se de alta, baixa vibração, negatividade, positividade? Na verdade, assim, Hecate, ela atinge os 3 reinos, né? Então, ela atinge tanto o céu, que para eles é o Olimpo, quanto a terra, que seria o oceano, né? Para eles, o mar, quanto o submundo, que seria equivalente a umbral, inferno, sei lá. Né? Assim, depende da religião. Então, ela trabalha com as 3 faixas, de acordo com a necessidade da pessoa. Então, não quer dizer que ela baixou a vibração, quer dizer que ela está trabalhando lá na densidade. Então, ela está trabalhando a sua sombra, tá? Ou a sombra do lugar, da situação. Quando ela está alta, não quer dizer que ela está com a energia elevada, quer dizer que ela está trabalhando a sua luz, a frente mais alta que você, né? Você como um espírito, você como você como sua, né, o seu conexão com o seu eu superior, então está trabalhando não sei se eu posso falar que é uma vibração mais baixa e mais alta, entendeu? Porque ela fica oscilando. Uma coisa não depende da outra. Eu não consigo trabalhar a sombra sem a luz e a luz sem a sombra. E aí você fica nesse limbo aí. Mas é o que eu falei, é uma densidade, mas é uma densidade que não é uma densidade tipo esquerda pesada, assim, é uma coisa mais leve. Eu não sei explicar muito, mas é isso. Você entendeu? Não sei explicar, mas você entendeu? Beleza. Mas é isso, a gente sempre sabe quando ela tá aqui, por exemplo, na casa, a gente, quando eu estou fazendo as aulas para vocês de Hecate, dependendo do epíteto que está trabalhando, eu sinto frio, às vezes eu sinto calor. Teve uma vez que eu estava dando aqui fazendo a live e estava assim, tipo 15 graus em São Paulo, super gelado. E eu morrendo de calor, assim, querendo arrancar roupa de tão quente que eu estava por conta da energia. Então, vai muito do epíteto, da frente, do trabalho, quem está aqui me auxiliando para fazer aula para vocês. Então, tudo isso interfere na energia que a gente sente. Mas que a gente sente, a gente sente. Exatamente, é isso. É uma coisa. Eu, agora, quando eu firmo, por exemplo, o altar, eu sinto é como se fosse um túnel de luz que desce para mim, assim, faz prum, né? Mas é uma energia confortável para mim. É que é o que eu falei, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito bem com a densidade, né? Então, as minhas linhas de esquerda todas são densas. Eu trabalho em hospital, então assim, é uma frente que para mim é uma frente confortável.
Mas é diferente. Essa é como se abraçasse. Eu não sei explicar muito bem, mas assim, é uma energia que para mim é uma energia familiar. Tanto depois que eu comecei a cultuar a Hecate, eu me senti em casa, porque é uma energia que faz parte de mim, mas que eu não tinha acesso. E aí depois que eu acessei, eu falei: "Ah, essa é a energia que eu gosto". Entendeu? O que mudou na minha vida? Isabel, assim, eu tô num caminho espiritual já tem uns 10 anos, 11 anos, assim, que a gente trabalha muito com esquerda, né, também. Então, já tô trabalhando a sombra há algum tempo, assim. Mas depois que eu comecei a trazer a força de Hecate, a cultuar a Hecate, tô com cultivar hoje, eu preciso fazer uma horta, né, assim. Quando eu comecei a cultuar a Hecate, eu percebi que, assim, eu quando eu comecei mais forte, né? Eu diminuí muito as minhas crises de choro, porque eu sou uma pessoa extremamente chorona, eu sou extremamente água, né? Então, eu diminuí meu choro, eu tô muito mais forte emocionalmente, mais fria, né? Então, poucas coisas me abalam, do tanto que me abalavam antes, né? Então, fazendo um comparativo, né? E assim, eu aprendi a lidar com a minha sombra, tá? Então, assim, é lógico que eu falei, não foi só a Hecate, né? Eu já estava vindo num trabalho. Mas assim, hoje eu enxergo as minhas sombras e eu consigo lidar com elas, né? Então, antigamente eu enxergava e chorava. Hoje eu enxergo e consigo lidar com elas de uma maneira positiva. Outra coisa que também mudou bastante, assim, por exemplo, de quando eu comecei a fazer as aulas para hoje, eu tive uma mudança financeira na minha vida, entendeu? Então, assim, abriram caminhos, oportunidades diferentes. Então, isso para mim que é importante. Então, também tem, entendeu? E o fato de eu estar falando em nome dela e tendo o reconhecimento da egrégora e dela, que para mim é extremamente importante. Então, assim, o feedback que eu tô tendo é um feedback que para mim alimenta a minha alma. Então, o meu ego, entendeu? Então, é uma coisa boa para mim, tá? Hecate exige um altar para ela ou é permitido dividir espaço? É permitido, desde que não seja, por exemplo, um contraponto, né? Você vai fazer um altar de, por exemplo, de Jesus junto com Hecate, que seria um contraponto, né? São coisas totalmente diferentes. Agora, dentro da mesma egrégora ou dentro da bruxa, a gente tinha um altar aqui antes que eram todas as bruxas, né? Então, todas a gente tinha Afrodite, Lilith, Hecate, Circe, todas elas no mesmo altar. E agora a gente separou, né? Por quê? Porque quando eu tenho um altar só dela, eu intensifico, né, eu intensifico a energia que eu estou colocando naquele altar. Então, é como se fosse uma conexão muito mais forte, né? Agora, se eu não tenho em casa, na minha casa, por exemplo, o meu altar tem Hecate e do outro lado tem Iemanjá, entendeu? Então, assim, na mesma mesa. Elas são separadas apenas no espaço físico, porque a mesa é a mesma. Então, dá para fazer, tá? Elas nunca brigaram, pelo menos que eu saiba. Então, tá tudo em ordem. E eu acho que o mundo é isso. A religião pagã, ela tem esse benefício, né? Porque a gente não tem um Deus único. A gente pode cultuar quem a gente quiser, né? Então, eu acho que isso que é o legal e o importante. Então, eu posso acessar a divindade que eu tiver mais afinidade dentro dos meus propósitos sem problema algum. Então, eu acho que não... É lógico, se eu tiver como ter um altar só para ela, é melhor. Mas dá para fazer compartilhado. Tem umas pessoas pedindo para entrar na live no WhatsApp. Ah, é a Marcilei. Tem mais alguém? A Sol também já entrou, né? Deixa eu ver aqui no grupo se tem mais alguém. Vocês estão no grupo aí? Tá. Beleza. As meninas já aceitaram. Mais alguma pergunta? Senão a gente vai começar a nossa meditação. A Sol não entrou? Ela desistiu. Bom, gente, então vamos lá fazer a nossa meditação.
Eu vou pedir para que vocês se sentem de uma maneira confortável. Se quiser deitar, pode deitar, da maneira que vocês se conectarem melhor com vocês mesmos. Fechem os olhos. Respirem pelo nariz e solte o ar pela boca, bem lentamente. Respira por 3 vezes. E se vejam vestidos com uma roupa toda preta. As mulheres estão de saia e com os cabelos soltos. Os homens estão de calça. Todo mundo está descalço. E você está num local completamente escuro. Um lugar úmido. Fétido. O vento bate nas paredes e faz um barulho muito estranho. E você sente na sua espinha um frio que percorre até a cabeça. E que te traz uma vontade de sair correndo daquele lugar. Mas como você é uma pessoa teimosa, você segue adiante. Você vai adentrando e percebe que existem morcegos presos na parede acima da sua cabeça. Eles emitem um som que vai aumentando ainda mais aquele medo que você estava sentindo no começo. Você sente que os ratos passam no seu pé. E você vai então sentindo cada vez mais agonia de estar ali. E então você fecha os olhos e começa a chamar por Hecate. E aí você começa a perceber que de dentro do seu chácara cardíaco, do seu coração, uma luz começa a ser emanada. E essa luz começa pequenina. E ela vai então sendo projetada e vai sendo expandindo dentro daquele lugar que você se encontra. E conforme essa luz vai te preenchendo e vai preenchendo o ambiente, os ratos começam a sair correndo, os morcegos saem voando, e você enxerga que ali dentro, onde você estava, é uma mina. E ela está repleta de pedras preciosas coladas na parede. Aquela mina, ela tem tesouros guardados, naturais, que foram esculpidos pela natureza e que têm grande valor. E você percebe que ao iluminar aquele lugar, você começa a se enxergar pertencente àquele brilho daquelas pedras que estão ali na parede. Você se vê no reflexo em uma dessas pedras. Você vê o quão bonita é a sua energia quando ela está reluzindo
do brilho daquelas câmeras. E a sua luz, então, vai se expandindo e vai se misturando com a luz dos cristais e colorindo toda a gruta, toda aquela mina. O teto da gruta começa a ter luzes coloridas de acordo com onde a luz do seu sol interno bate e reflete, mostrando para você que sua iluminação pessoal traz luz para todo o seu entorno e é capaz de alegrar um ambiente que era extremamente escuro e frio e medonho. Você percebe o quanto que a sua luz é capaz de fazer por você e pelos outros. Então você, ao perceber tudo isso, consegue então mensurar o quanto que é importante você estar com a sua luz acesa. E que cabe a você se iluminar e se permitir ficar acesa. E que quando você se acende, as energias negativas não vêm, porque você espanta com a sua luz. Você então respira e absorve toda a informação que foi passada. Cortexa tudo que você aprendeu e escutou. E aí agora, como uma pessoa iluminada, você sai da gruta com a certeza de que você é uma outra pessoa e que agora, se você apagar a luz, é porque a escolha é sua. Ave Hecate. Respirem por 3 vezes novamente, ancorando a sua energia, voltando para o aqui e para o agora. Ave Hecate. Esse é um sinal, tá vendo? Coisa boa. Gente, tá todo mundo bem? Alguém sentiu alguma coisa que não gostou, que achou desconfortável? Eu já estive nesse lugar várias vezes. Parecido. Oi? E estava aceso? Não entendi. Estava aceso das outras vezes também? Na primeira, não. Mas agora, bem mais claro. Gente, eu tinha programado uma meditação completamente diferente, tá? Então, assim, foi vindo que eu fui falando. É lógico que, para as pessoas que não estão acostumadas a fazer meditação e tal, pode ter uma dificuldade aí de associação, né? De conseguir visualizar. Mas eu acho que o contexto é esse. A gente precisa trabalhar a nossa luz interna, porque a gente se acendendo, a gente consegue espantar tudo os urubu que tem em volta. Então, para aquelas pessoas que não conseguiram, eu recomendo repetir essa meditação, tá? Eu vou disponibilizar amanhã já essa gravação. E aí vocês acessem novamente, façam novamente a meditação, porque eu acho que é uma meditação que traz muita força para a gente mesmo, né? Então, eu acho que é válido, tá?
Eu, por exemplo, quando eu canalizo, eu não faço, né? Então, eu vou fazer também para ver se eu busco isso ainda mais forte para mim. Gente, então, todo mundo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Além da Mar? Acho que é isso, então. Pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Essa foi a aula de Hecate Fósforos, a portadora da luz, né? E aí, então, a próxima semana eu volto com outro epíteto para vocês. Muito obrigado, que Hecate proteja vocês, abençoe a semana de vocês e qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado. Ave Hecate.